A paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Amém, queridos? Quero pedir perdão. Teve 2 dias que a irmã Mary não conseguiu gravar, mas já estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Ele nos fortalece a cada manhã, queridos. Quando oramos, né, e pedimos a Deus o suporte. O suporte vem, irmãos, porque nós oramos, né, por aqueles que pedem ajuda e oração, nós estamos sempre intercedendo. Por aqueles que também não pedem ajuda, a gente está sempre intercedendo, porque a gente é um intercessor, né, nessa terra. Por isso, irmãos, estamos alegres, porque quando a gente descobre de verdade, irmãos, que tem também pessoas que intercedem por nós, entendemos o que é aquilo, né? Um orar pelo outro, né? E vimos a palavra de Deus se cumprir em nós. Ah, mas não existe mais isso, meu amor, alguém que se preocupa um com o outro. Eu lhes digo, existe. Aleluia, Jesus, eu digo existe, porque a irmã Mary vive isso, irmãos. Quando a gente pensa que não tem mais força, quando a gente pensa que o que Deus mostra pra gente é além do que o corpo físico pode aguentar, vem profecia lá da serra, irmão. Gente que é ungido, que é uma bênção, vem pastores e nos fortalece com palavras, com revelações, e é desse jeito até Jesus voltar, irmãos. Um ajudando o outro. Amém, queridos? E a irmã Mary estava no coração de continuar os livros que João escreveu. E aí, o último livro que João escreveu é o Apocalipse. Então, irmãos, se você ainda não é inscrito no canal @Josimere de Souza 6227 e você tem desejo de ler Apocalipse, mas por ser um livro de revelação, um livro que expõe o oculto, e não com totalidade da clareza, porque muitas coisas do Apocalipse ainda estará em oculto, por isso que foi escrito em tantas figuras, tantas imagens, e aí por isso não é tão escrito como o Evangelho e as cartas, e muita gente acredita que pode não ser do João. Mas, irmãos, vem com a irmã Mary. Vamos analisar. Você vai escrever algo que você viu, como ele viu, porque ele andou com Jesus, ele deitava no ombro de Jesus, ele via Jesus, ele tocou Jesus, ele viu Jesus ressuscitado e falou com Jesus ressuscitado. Acredito que João comeu o peixe que Jesus assou lá na praia ali. Então ele via, então ele contava do que via. Nas cartas, irmãos, ele continuou a aconselhar os irmãos que ficaram após Jesus já ter voltado para a glória. E aqui em Apocalipse, irmãos, ele continuou pregando, e ele foi para a ilha de Patmos por causa que ele continuou pregando a palavra do Senhor. E a ilha de Patmos, irmãos, é chamada a ilha da morte. Pensa no psicológico de uma pessoa que vai para lá trabalhar serviços pesados e sabendo que foi para lá por causa do nome do Senhor, e lá, através do Espírito Santo, ele vê algo extraordinário, é totalmente diferente do que ele viveu até aquele dia. E a mesma coisa que nós hoje vimos algo acontecer, a gente levanta, a gente toma café com a família, a gente conversa, a gente vai no culto, a gente vê um irmão pregar, então, quando aquela palavra é gloriosa, né, a gente chega pro irmão assim, não, olha, que palavra, né? Eu lembro que o saudoso pastor Arivo Policarpo, ele dizia, quando a palavra era boa, ele dizia, que palavra, né? E a gente fala, né? Irmãos, a palavra foi assim, 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 então a gente conta do que viu. Mas quando você chega em casa, e aí você ora, se despede, né, da família, boa noite, paz do Senhor, deita, Deus lhe dá um sonho. Talvez um sonho de revelação, de alerta. Você sonha com uma cobra, você sonha com um furacão, você sonha com um bebê nascendo. Tem tantos tipos de sonhos, né?
A irmã Mary nem gosta de contar os sonhos da irmã Mary porque são muito fortes, né? Eu tenho o livro dos sonhos, o meu caderno dos sonhos, eu tenho uns sonhos escritos já desde 9 anos de idade. E todos de revelação, muitos já se cumpriram, até mesmo na família, né? Meu ministério é mais voltado para a família, tudo engloba família, me preocupo com a minha família, me preocupo com todos os meus irmãos. E é esse o nosso chamado. Então é uma diferença se eu for escrever o que eu vi lá no culto e o que eu sonhei à noite. Então eu não vou escrever da mesma maneira, não tem como. Então é isso que eu queria dizer para os irmãos, né? O livro de Apocalipse é um livro das revelações, né? Tanto que Apocalipse não se acha a pronúncia em hebraico, só em grego. Então, Apocalipse, irmãos, é um livro fortíssimo. E vamos ver várias coisas assim muito fortes. Então eu quero pedir para os irmãos analisar comigo. E quem quiser se aprofundar no estudo, porque aqui o canal é Vem Comigo Ler a Bíblia. Nós vamos ler, vamos comentar alguma coisinha que a gente, pela infinita misericórdia de Deus, pode comentar. Mas se você quiser um estudo profundo do Apocalipse, procure canais de homens, irmãos que de fato pode se confiar no estudo deles, né? Nós temos muitos irmãos abençoados. Tem o profeta Vinícius Erazete, que eu confio muito na esposa dele, nele, no ministério deles. Irmãos, tem muitos mesmo. Pastor Pedro Medina, tem o pastor Juliano Fraga, pastor Rodrigo Silva. Irmãos, procure irmãos que realmente se dediquem no ensino da palavra. Porque se é para ensinar, tem que haver aprendizado. E esses homens foram ungidos, têm condições de ensinar. Amém? A irmã Mary vai só ler Bíblia para vocês, comentar como se fosse vocês comentando com a irmã Mary. Mas se o desejo do coração é estudar, se aprofundar, procure pessoas que realmente sabem do que estão falando. Certo, meu querido? Pastor Juliano Fraga tem um estudo sobre a escatologia, que é a coisa mais rica do mundo. Mas, como eu sempre digo, já disse em outros vídeos, eu não estou aqui defendendo o pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tribulacionista. Não, eu estou aqui defendendo. Prepara-te hoje para subir com Cristo. Se nós ficar mais um pouquinho, ficamos preparados. Amém, irmãos? Eu sempre digo para um meu sobrinho que ele acredita muito ele é tribulacionista, ele acredita que vão acontecer e vão passar pela grande tribulação. Então, eu digo, se acontecer, o íntimo do meu coração, eu acredito que os cristãos não vão passar pela grande tribulação, né? Mas, irmãos, isso é coisa do coração de cada um, né? Se nós ficar aqui, fique preparado para morrer por Cristo. Nada pode nos impedir de ir para o céu, irmãos. A nossa fé tem que ser inabalável em Jesus. Amém? Se ele vir antes, subimos com Cristo. Se vir depois, subimos com Cristo. Se vir durante, subimos com Cristo. Esta palavra de revelação que vamos ler em Apocalipse é muito forte. Por isso, antes de começar a abrir a sua Bíblia e meditar com a irmã Mary, ore. Oramos para que o Espírito Santo de Deus nos esclareça e nos guarde a nossa fé, a nossa mente e o nosso coração. Amém, queridos? Mas eu vou obedecer à voz do Espírito Santo, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o Espírito Santo de Deus colocou muito forte no meu coração para continuar. Logo após nós terminando o Apocalipse, quero, se Deus assim nos permitir, Jesus não voltar, ler as cartas de Paulo. Amém, queridos? Vamos comigo ler Bíblia. Se você sabe de alguém que tem desejo de ler Apocalipse, mas sozinho não compreende, talvez tenha algum pouquinho de dificuldade, envie já esse vídeo para eles. Amém, queridos? Eu já tomei muito tempo falando. Vamos lá. Diz assim, Apocalipse de João. Então, é João. O título, o autor e o assunto do livro. Primeiro capítulo. Revelação de Jesus Cristo, que deu-lhe
Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que leem as... vou ler de novo, irmãos. Bem-aventurado é aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha, quando João escreveu isso, irmãos, ele estava já em certeza do que o Senhor estava começando a dar para ele ali, irmãos. Está próximo o tempo. Aleluia, Jesus. É mistério, irmãos, está próximo. E hoje, eu lendo o Apocalipse, eu volto a dizer para vocês, está próximo. O tempo está próximo. Vamos nos preparar. Versículo 4. A dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Irmãos, se você ainda não conhece os 7 espíritos, você abre a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 11. Vamos lá, Isaías, capítulo 11. Apocalipse não tem como não ler e não estudar, irmãos. Tá aqui, Apocalipse, capítulo 11, diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Quem é esse rebento? É Jesus, que é da raiz de Jessé. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora que conhecemos os 7 Espíritos, nós poderemos compreender algumas figurinhas que vai aparecer mais lá para frente. Amém? Então, grave bem. Se você não conseguiu gravar, anote. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, aleluia, e de temor havia sobre o nosso Jesus. E que assistem diante do trono de Deus. Zacarias também viu, né, os 7 olhos, os 7 espíritos. E a gente vai continuar vendo muito a manifestação do nosso amigo Espírito Santo, que hoje, sobre os 4 cantos da terra, aleluia, ele paira, amém, irmãos? Então, daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aquele que deu a sua vida na cruz por mim, por você, irmão, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se você ainda não se sente perdoado pelo seu pecado, creia no Senhor Jesus e todo o seu pecado será perdoado. Amém? Mas pare de pecar, não peque mais. Tente, pelo menos, né? Versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém, aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. O Alfa, irmãos, é a primeira letra do alfabeto deles, lá do grego, do hebraico deles, né? O alfa é o primeiro e o ômega é a última letra. Então, eu sou o alfa e o ômega, ele quer dizer, eu sou o começo e eu sou o fim.
Aleluia. Deus, ó, assim diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, se você teme a homens ou se você teme a espíritos malignos, se você teme a espanto noturno, se você teme a qualquer coisa nessa terra, eu te digo, conheça o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se você colocar sua fé no Deus Todo-Poderoso, irmãos, sinto a glória de Deus aqui nessa palavra, irmãos. Eu sempre digo para o Espírito Santo, Senhor, é muito forte, eu estou me prendendo muito nesta palavra para começar a ler para os irmãos, porque eu sei que vai impactar muitas vidas. E se você tem desejo de impactar alguém, já envie esse vídeo, irmãos, porque será muito forte. Versículo 9. Eu, João, ó, a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por que ele diz achei-me? Porque ele foi para lá, irmãos, inocente, pregando a palavra do Senhor, mas porque ele pregou a palavra do Senhor e eles não queriam que eles chamassem Jesus o rei dos judeus e que ele havia ressuscitado, então ele foi para lá como um malfeitor, como os outros iam. Então ele se achou na ilha de Patmos inocente, mas estava ali, havia um propósito, né? Por causa, olha só, achei-me na ilha de Patmos, na ilha chamada Morte, né? Quem entrava não saía, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito. Ó, irmãos, olha que coisa. Não tinha como ele escrever Apocalipse como das outras vezes, literalmente. Tem muita coisa que é parecida, mas é contado de uma forma diferente. De fato, é espiritual. Ele entrou totalmente na quarta dimensão para escrever Apocalipse, irmãos. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas, irmãos, rodeavam ali aquele litoral da onde ele estava em Patmos. Era uma ilha. Se chegasse no porto, no caso ali, já viria todas as igrejas e as suas regiões ali. Então ele escreveu direcionada a elas, só que mais lá na frente nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus fez ele estender a todos os povos e todas as nações e a todos os tempos. Então é muito lindo, irmãos, porque o Senhor Jesus ele abrange o presente, o passado e o futuro. É lindo, irmãos. Vamos ler? Vem comigo ler Bíblia. Ó, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Ele olhou para trás e viu 7 candeeiros de ouro, sabe? Aqueles candeeiros que eles davam na mesa do propiciatório e para iluminar, que simbolizava a presença do Espírito Santo, não poderia deixar apagar. É isso, no meio dos candeeiros, versículo 13, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. Irmãos, vestes talares, é de rei, é realeza, é vestes talares. Lembra da veste talar que Jacó fez para José? Ó, e vi semelhante o filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus, irmãos. Se eu me chorar nessa palavra, irmãos, não acho, porque eu me alegro muito com essa palavra. E eu sou bem chorona mesmo, então vem comigo chorar na presença do Senhor. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Oh, aleluia! Os olhos como chama de fogo, irmãos. Ah, irmãos, tem tanta gente querendo desenhar ele, né? E desenha com tanta cor de olho. E desenha isso, e desenha aquilo, e desenha preto, e desenha branco.
A cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e a boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Irmãos, espada da palavra. Espada saía da sua boca. Irmãos, essa palavra é a boca do nosso Senhor falando conosco, irmãos. E ela é de 2 gumes porque corta até as juntas e medulas. Hebreus 4. Leia lá, irmãos. Nós já lemos Hebreus. Ela é apta para discernir até os pensamentos, irmãos. Essa espada da palavra sai da boca do Jesus glorificado que João viu. E essa espada da palavra, irmãos, é a Bíblia. Irmãos, por isso que é fácil entender. É só ler devagarinho, ó. Vamos ler. E saía da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. 2 gumes. Irmãos, se nós fosse assim, esmiuçado, tem muita coisa linda. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Irmão, como que alguém vai saber discernir o rosto de Jesus se ele é o sol na sua força? Você já conseguiu parar mais que 5 minutos olhando para o sol diretamente, no sol do meio-dia? Você não consegue discernir só uma luz. É o rosto de Jesus. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs-se sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É aquele que vive. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Eu estive morto porque, de fato, irmãos, ele morreu por nós. Ele não é mentiroso, ele é verdadeiro, ele é a verdade. Então ele diz para João: eu estive morto, mas hoje estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho a chave do inferno e da morte. Escreve, pois, as coisas que vistes e aquelas que são e aquelas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Irmãos, as 7 estrelas são os 7 pastores das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Entenda a palavra do Senhor como ela é. Não precisa florear, irmãos, está aqui, ó. A visão, ele mesmo deu a interpretação. As 7 estrelas, 7 pastores das igrejas da Ásia, que são os modelos das igrejas hoje, irmãos. Se você analisar, depois nós vamos ali ler as igrejas, a sua igreja vai se enquadrar dentro de alguma daquelas ali. Tenho certeza. Então, eles são os modelos. E ali ele usou de uma visão figurativa, mostrando para eles como que estava a visão e trouxe para nós nos dias de hoje. O que será se esses anjos, se essas estrelas não fizeram o que ele ordenou, o que ele chamou a atenção, o que ele exortou, voltando para se apegar a ele. Amém, queridos? Este capítulo vai ficar aqui, irmãos. Por quê? Porque se eu entrar no capítulo 2, não dará tempo de nós esmiuçar um pouco mais a palavra do Senhor como ela é. Mas entenda, você é uma estrelinha, pastor. Você tem nas suas mãos a responsabilidade por o que João deixou no livro de Apocalipse.
de analisar com carinho como que está sendo direcionada a sua igreja para a glória. Ah, irmã, mas eu já tenho teologia, eu já estudei, eu já fiz cursos, eu já tenho muitos anos de ministério, os meus cabelos já estão brancos, eu já tenho tanta experiência para contar, irmã Mary. Como que a minha igreja pode estar sendo direcionada à porta larga? Irmão, minha irmã, com muito respeito e muito carinho nessa palavra, eu quero fechar com esta oração. Conhecemos a palavra, entendemos o como ela é, mas nos últimos dias, diz a palavra, o tempo já está próximo e nós todos já ouvimos o grito do noivo, lá vem o noivo. Enquanto há tempo, vamos ser prudentes. Enquanto há tempo, se voltarmos às raízes, se voltarmos para a palavra do Senhor, denunciamos o pecado e voltamos a viver nas práticas do Espírito, das obras do Espírito, criando, crescendo, engodando esse Espírito, esse fruto do Espírito na nossa alma, na nossa vida, para que nós possa estar sendo direcionado à porta estreita. Poucos aqui a encontro. Por quê? A porta estreita é difícil de encontrar? Não, irmãos. Não é difícil de encontrar, é difícil de passar. É interessante isso, que a porta estreita não é difícil de encontrar, é só crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Eu lembro que é história, mas é verdade, se você vê algum filme ou que você já teve a oportunidade, né, de ir em Israel, né, a gente vê em alguns vídeos que as igrejas, algumas igrejas lá, as mais antigas principalmente, as portas são pequenas, porque tem que passar reverenciando mesmo, passar abaixado para poder entrar. Lá dentro é a coisa mais linda, é alta, mas a porta era estreita. Até nos dias de hoje, algumas das antigas igrejas, as portas eram estreitas. E nos palácios dos reis, irmãos, as portas eram gigantes, né? Tudo. Mas quando havia um perigo eminente de algum exército cercando aquele palácio, havia uma porta de escape. Essa porta, ela sempre era clandestina, oculta. Era só o rei e o guarda do rei é que sabia onde era essa porta. Às vezes era atrás de uma grande tapeçaria, de um grande cortinado, às vezes era atrás de um armário, e ali tinha uma porta de escape, ela era pequena, e ali fugia o rei, a família, né, os herdeiros do rei, e eles conseguiam sair, e eram túneis que levavam às vezes até para outra cidade, ou para uns rochedos. Sempre havia uma porta de escape, e essa porta era pequena. E no mundo espiritual, irmãos, por que essa porta é estreita, é pequena e poucos aqui a encontram? Porque é fácil até de achar. Jesus Cristo é fácil de achar, irmãos. Está aqui, ó. É só obedecer a palavra. Só que é difícil passar por ela, porque tem gente que quer levar muita coisa. Tem gente que quer levar a bagagem do mundo junto. Não passa nessa porta, irmãos. Jesus, aleluia, é a porta. Aleluia, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Então, irmãos, pastores queridos, nesse livro de Apocalipse e aqueles irmãos que querem ir para o céu, vamos analisar Apocalipse, vamos enquadrar a nossa vida, ainda que sem julgar a igreja, irmãos.
O único que pode julgar os vivos e os mortos é Jesus Cristo. É Ele o juiz. Nós estamos aqui para julgar ninguém. Eu sempre friso isso em todos os vídeos que eu puder estar lembrando, que o Espírito Santo me fizer lembrar, eu vou falar isso. Por quê? Porque nós somos meros pecadores que devemos pedir perdão por todos os nossos atos, todas as noites antes de dormir, todos os dias antes de começar a fazer nossos afazeres, sempre dizer: Senhor, limpa meus ouvidos para ouvir o toque da trombeta, aleluia. Eu quero ser uma igreja, eu quero estar, a minha vara, o meu ramo, sempre em nutrição com a videira. Eu quero, irmãos, que todos entendam essa palavra. Nós somos os candeeiros, existe as estrelinhas, existe os pastores. Eu sempre friso que o Senhor, quando me deu aquela mensagem, e eu vou falar aqui só um pouquinho, que eu ainda tenho um minutinho. Lá em Mateus 25, o Senhor usou aquela parábola das virgens. E aquelas virgens, existiam 5 prudentes e 5 loucas, e elas eram virgens, eram adolescentes. Com certeza, irmãos, elas tinham pais. E esses pais que as ensinaram para aquele ritual, porque é um ritual que o Senhor usou como parábola, essas virgens tinham pais que amavam, ficavam felizes quando as filhas eram convidadas para iluminar o caminho do noivo na hora de uma boda. Porque com certeza elas teriam uma boa sorte, seriam abençoadas, e a lamparina delas tinha que estar acesa. Então não seja um pai que mande uma filha para uma fila para iluminar o caminho do noivo, para ser abençoado. Chega lá, a lâmpada apaga. Mergulhe essa lamparina na água, ensine sua filha a estar com a lâmpada acesa, para ser bem agraciada e ser recebida, e abrir a porta e cear com o noivo e a noiva na boda. Entendeu, irmãos, o espiritual aqui? Então, vamos aprender a palavra do Senhor. Amanhã, capítulo 2 de Apocalipse, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus, queridos.